Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Dezembro de 1944. As Ardenas estão cobertas por um manto de gelo e sangue. Hitler jogou sua última carta, enviando a elite das divisões Panzer para esmagar os aliados. Eles esperavam uma vitória rápida, mas encontraram o inferno branco. Hoje revelamos o instante preciso em que os comandantes nazistas, diante de tanques sem combustível e um céu que voltava a pertencer ao inimigo, entenderam que o fim era inevitável. Prepare-se para o momento em que a esperança do Reich congelou para sempre. O inverno de 1944 nas Ardenas não era apenas uma estação. Era um personagem silencioso e cruel que aguardava nas sombras das florestas de pinheiros entre a Bélgica e o Luxemburgo. Para a elite militar alemã, aquele era o cenário da última grande aposta. Um lance de dados desesperado que visava mudar o curso de uma guerra que já parecia perdida. O plano era audacioso, quase delirante em sua magnitude. Um ataque massivo através do setor mais fraco das linhas aliadas, visando capturar o porto de Antuérpia e dividir os exércitos americanos e britânicos. Hitler, isolado em seu quartel-general, acreditava que um golpe decisivo no oeste forçaria os aliados a buscarem uma paz separada, permitindo que a Alemanha concentrasse todas as suas forças restantes contra a maré vermelha que subia no leste. Os generais veteranos como Gerd von Rundstedt e Walter Model olhavam para os mapas com um ceticismo que beirava o desespero. Eles sabiam que a Alemanha não tinha mais as reservas, o combustível ou o apoio aéreo necessários para tal operação. Mas na estrutura de poder do Terceiro Reich, a vontade do Führer era a lei suprema. Nas semanas que antecederam o dia 16 de dezembro, o segredo foi mantido com uma disciplina absoluta. Divisões Panzer inteiras moviam-se apenas durante a noite, sob o manto de uma névoa espessa que parecia ter sido enviada pelos próprios deuses nórdicos para ocultar os preparativos do Reich. Cavalos tinham as patas envoltas em panos para silenciar o som nas estradas congeladas. Centenas de milhares de homens e milhares de tanques Tiger e Panther concentravam-se na borda da floresta das Ardenas, enquanto os serviços de inteligência aliados, cegos pelo excesso de confiança, ignoravam os sinais de alerta. Os americanos chamavam aquele setor de Frente Fantasma, um lugar de descanso para divisões exaustas ou um campo de treinamento para recrutas inexperientes. Eles acreditavam que a Wehrmacht estava morta, que era apenas uma questão de tempo até a rendição final. Mal sabiam eles que a elite da Waffen-SS, liderada por figuras implacáveis como Joachim Peiper e Sepp Dietrich, estava prestes a desencadear o maior ataque de artilharia da guerra no oeste. Às 5:30 da manhã do dia 16 de dezembro, o silêncio das Ardenas foi estilhaçado por 2.000 canhões alemães. A terra tremeu com uma fúria que parecia querer rasgar as raízes das árvores milenares. Para os soldados americanos em seus abrigos de terra, o mundo tornou-se um vácuo de explosões e luzes alaranjadas. Quando a barragem cessou, os monstros de aço alemães emergiram da fumaça. Os tanques Tiger II, os King Tigers, com suas blindagens quase impenetráveis, avançavam através das árvores como predadores pré-históricos. O plano alemão, batizado de vigilância no Reno, dependia de uma única palavra: velocidade. Eles precisavam cruzar o rio Mosa em menos de 48 horas. Nas primeiras horas, a elite nazista estava eufórica. Eles viram as linhas americanas colapsarem, viram milhares de prisioneiros sendo feitos e sentiram que, talvez, o milagre de 1940 se repetiria. Os comandantes Panzer, observando o progresso das colunas através dos binóculos, sentiam que a vitória estava ao alcance das mãos. Contudo, sob a superfície daquela ofensiva relâmpago, as rachaduras começavam a aparecer de forma sutil, mas definitiva. Joachim Peiper, o comandante da vanguarda da 1ª Divisão Panzer SS, liderava a ponta de lança com uma agressividade fanática. Seus tanques avançavam pelas estradas estreitas e sinuosas da Bélgica, mas a geografia das Ardenas
não era a mesma das planícies da Rússia ou da França em 1940. A lama profunda, ocultada por uma fina camada de neve, tornava as estradas secundárias armadilhas de lodo. Os pesados tanques alemães, obras-primas da engenharia mais pesadelos logísticos, consumiam quantidades astronômicas de combustível em cada quilômetro de subida. E era aqui que o primeiro sussurro da derrota começou a ecoar na mente da elite nazista. O plano de Hitler baseava-se em uma premissa perigosa. Os tanques alemães não tinham combustível suficiente para chegar a Antuérpia. Eles deveriam capturar os depósitos de suprimentos americanos ao longo do caminho. Era uma estratégia baseada na esperança de que o inimigo fugiria e deixaria tudo intacto. No segundo dia da ofensiva, a realidade começou a se impor. Piper encontrou as estradas bloqueadas não apenas pelos americanos, mas pelos próprios engarrafamentos alemães. Milhares de veículos lutavam por espaço em trilhas que mal comportavam um caminhão. O tempo, que deveria ser o aliado alemão, estava correndo contra eles. Cada hora de atraso permitia que o general Eisenhower e seus comandantes movessem reservas massivas para fechar o buraco criado no fronte. A elite nazista, acostumada com a eficiência mecânica da Blitzkrieg, viu-se presa em um labirinto de madeira e gelo. Os King Tigers de Piper, capazes de destruir qualquer tanque aliado a quilômetros de distância, tornavam-se inúteis quando ficavam presos em pontes estreitas que não suportavam suas 70 toneladas. O momento da percepção não veio através de um grande evento, mas através de pequenos detalhes. O ponteiro do combustível marcando a reserva e a resistência inesperada de pequenos grupos de paraquedistas americanos que se recusavam a recuar em encruzilhadas vitais como Sandwich e Bastogne. Em Bastogne, a 101ª Divisão Aerotransportada Americana estava cercada, mas não derrotada. O general alemão Heinrich von Luttwitz enviou um ultimato de rendição aos americanos, esperando que o desespero fizesse o serviço que seus tanques ainda não haviam conseguido completar. A resposta famosa de "Nutz, bobagem", não foi apenas um insulto, foi um sinal claro de que a vontade americana não seria quebrada. Para os comandantes alemães da elite nazista, como Hasso von Manteuffel, aquele foi um momento de inquietação profunda. Eles sabiam que se Bastogne não caísse, as rotas de suprimentos alemãs estariam constantemente ameaçadas. Enquanto o mundo observava o avanço alemão no mapa, os oficiais alemães de alto escalão começavam a olhar para o céu com temor. O tempo estava fechado, com nuvens baixas e neve constante, impedindo que a força aérea aliada destruísse suas colunas. Mas eles sabiam que o clima mudaria. E quando o céu clareasse, a elite nazista estaria exposta em estradas congestionadas, sem combustível e sem cobertura. O pessimismo começou a infiltrar-se nos quartéis generais de campo. Sepp Dietrich, o leal seguidor de Hitler e comandante do 6º Exército Panzer SS, percebeu que a sua ala direita estava estagnada. Ele vira os seus melhores homens serem ceifados em ataques frontais inúteis contra as cristas de Elsenborn. A elite nazista, os homens que deveriam ser os super-homens da raça ariana, estavam sendo detidos por cozinheiros, engenheiros e recrutas americanos que lutavam com uma ferocidade desesperada em buracos na neve. O mito da invencibilidade alemã estava morrendo sob o frio de 10 graus negativos. Nas tendas de comando, o cheiro de café de substituição e fumaça de cigarro misturava-se ao silêncio tenso. Os mapas mostravam que a ponta de lança de Piper estava cada vez mais isolada. Uma pequena ilha de aço, cercada por um oceano de forças americanas que se reorganizavam com uma velocidade logística que a Alemanha não podia mais igualar. O momento crucial de realização para a elite nazista ocorreu em meados de dezembro, quando Piper chegou à vila de Stavelot. Ele estava a poucos quilômetros de um dos maiores depósitos de combustível americanos, com milhões de litros de gasolina que poderiam levar seus tanques até Antuérpia e além. No entanto, os americanos, em um ato de sacrifício necessário, incendiaram os próprios suprimentos e destruíram as pontes. Piper, observando as colunas de fumaça negra subindo ao céu, entendeu o que aquilo significava. Sem aquele combustível,
Os seus tanques eram apenas caixões de ferro imóveis. Ele olhou para os seus homens, jovens fanáticos da Waffen-SS que acreditavam na vitória final, e viu nos olhos deles o reflexo de uma realidade que ele ainda não ousava verbalizar. O Reich estava jogando com cartas marcadas, e o croupier era o destino. A elite nazista que iniciara a ofensiva com gritos de triunfo agora falava em sussurros sobre retiradas táticas e falta de peças de reposição. Enquanto isso, em Berlim e no bunker de Hitler, a propaganda continuava a cantar vitórias imaginárias, mas os generais no fronte das Ardenas sentiam o peso do aço aliado aumentando a cada hora. O general George S. Patton realizara um movimento lendário, girando o seu terceiro exército em 90 graus, no meio de um inverno brutal para socorrer Bastogne. Para a elite nazista, a logística americana era algo que beirava o sobrenatural. Eles viam aviões C-47 lançando suprimentos para os cercados. Viam a artilharia aliada disparando projéteis com espoletas de proximidade que explodiam no ar, dizimando as tropas alemãs em campo aberto. O hiato tecnológico e material tornara-se um abismo. A elite nazista percebeu que a sua superioridade tática individual não era mais suficiente para compensar a avalanche de produção industrial americana. Cada Tiger destruído era uma perda insubstituível. Cada Sherman destruído era rapidamente substituído por 2 novos vindos dos portos da Normandia. A desilusão final começou a se consolidar quando o tempo finalmente quebrou no dia 23 de dezembro. O sol de inverno surgiu pálido, mas brilhante, dissipando a névoa que protegera os alemães por uma semana. Para os soldados do Reich, aquele sol era o mensageiro da morte. Minutos depois que as nuvens se dissiparam, o céu das Ardenas foi preenchido pelo rugido de milhares de motores. P-47 Thunderbolts e Typhoons desceram sobre as colunas Panzer, como falcões sobre presas indefesas. A elite nazista assistiu, impotente, enquanto os seus orgulhosos Panzers eram transformados em carcaças em chamas nas estradas estreitas. Sem combustível para manobrar e sem Luftwaffe para defendê-los, os alemães entenderam que a ofensiva das Ardenas não era o início de uma nova fase da guerra, mas o longo e doloroso prefácio do fim. A elite nazista, os homens que se consideravam os arquitetos de uma nova ordem mundial, viram as suas ambições serem reduzidas a fumaça negra contra o azul gélido do céu belga. Nesse ponto da batalha, Joachim Peiper tomou a decisão que selaria o destino de sua unidade. Isolado em La Gleize, cercado por forças americanas e sem uma única gota de combustível para seus tanques King Tiger, ele ordenou que seus homens destruíssem o equipamento que restava e iniciassem uma fuga a pé através das florestas. Ver aqueles monstros de aço, as armas mais poderosas do planeta, serem abandonados por falta de gasolina foi o golpe de misericórdia no moral da elite nazista. Eles estavam fugindo como fugitivos na terra que deveriam ter conquistado. A caminhada de Peiper através da neve, carregando seus feridos e escondendo-se de patrulhas americanas, foi a metáfora perfeita para o estado do Terceiro Reich no final de 1944. Uma força outrora imponente, agora reduzida a lutar pela mera sobrevivência. Nas Ardenas, a elite nazista não perdeu apenas uma batalha. Eles perderam a crença de que a vontade fanática poderia superar a realidade material. O impacto psicológico da falha nas Ardenas repercutiu em todo o alto comando alemão. Generais que antes ainda mantinham uma centelha de esperança de que uma negociação diplomática fosse possível, agora entendiam que os aliados não parariam até a destruição total do regime. O momento da percepção fora uma sucessão de choques: a resistência em Bastogne, a falta de combustível em Stavelot e o massacre aéreo sob o céu limpo. A elite nazista percebeu que o jogo acabara. Hitler, em seu delírio, ainda ordenaria ataques menores, mas o espírito da Wehrmacht e da Waffen-SS fora quebrado no gelo das Ardenas. Eles haviam jogado as suas últimas reservas de homens de elite e de combustível em um buraco negro tático. O que restava agora era a agonia de defender um solo nacional que seria em breve invadido por todos os lados.
As Ardenas foram o crepúsculo dos deuses para a elite nazista, um momento onde a luz da razão finalmente penetrou na névoa da propaganda, revelando o abismo que os esperava. Os relatos dos oficiais alemães capturados naquelas semanas revelam uma mudança drástica de tom. No início da ofensiva, falavam de Antuérpia e de Paris. No final, perguntavam se os americanos os tratariam de acordo com a Convenção de Genebra e expressavam terror em relação ao que os russos fariam quando chegassem a Berlim. A elite nazista, que durante anos tratara o mundo com um desprezo olímpico, agora implorava por uma humanidade que eles mesmos haviam tentado extinguir. A Batalha das Ardenas foi o momento em que a realidade física da guerra esmagou a fantasia ideológica do Reich. Os comandantes Panzer entenderam que não se ganha uma guerra moderna apenas com coragem ou fanatismo, mas com suprimentos, arame farpado, gasolina e o controle dos céus. E a Alemanha não tinha mais nada disso. Enquanto as tropas americanas retomavam o terreno perdido, empurrando a Saliência e o Bulge de volta às fronteiras originais, a elite nazista iniciava a sua longa e sombria jornada de volta para casa. Eles deixaram para trás 100.000 companheiros mortos, feridos ou capturados, e o que restava do seu poder blindado. O silêncio voltou às florestas das Ardenas, mas era um silêncio diferente. Agora, era o silêncio da vitória aliada e do colapso alemão. Os oficiais da elite nazista, ao cruzarem a fronteira de volta para a Alemanha, olhavam para trás e sabiam que nunca mais voltariam. O momento da percepção fora doloroso, frio e absoluto. O Terceiro Reich estava morto. Apenas ainda não sabia como cair. O retorno das tropas alemãs para além da linha Siegfried, no final de janeiro de 1945, não foi apenas um movimento tático de retirada, mas a procissão fúnebre de uma ideologia que acreditava poder dobrar a realidade física à sua vontade fanática. Enquanto os restos das divisões Panzer cruzavam as fronteiras de volta ao solo do Reich, o silêncio que emanava das colunas de homens exaustos era mais ensurdecedor do que o estrondo dos canhões que haviam iniciado a ofensiva. Para a elite nazista, o fracasso nas Ardenas representou a destruição da última grande reserva estratégica da Alemanha, um esvaziamento total dos recursos humanos, materiais e, acima de tudo, espirituais que ainda mantinham a máquina de guerra em funcionamento. O momento da percepção de que a guerra estava irremediavelmente perdida consolidou-se quando os comandantes olharam para os seus inventários e perceberam que não havia mais amanhã para a Wehrmacht. Os tanques Tiger e Panther que foram deixados para trás, muitos deles intactos, mas sem uma única gota de combustível em seus tanques, serviam como monumentos metálicos à falência logística de um regime que tentara conquistar o mundo com uma infraestrutura de papel. A elite nazista, composta por homens que haviam ascendido ao poder através da crença na força bruta e na superioridade tecnológica, viu-se confrontada com a imagem de seus melhores soldados caminhando a pé pela neve, abandonando as armas que deveriam garantir o império de 1000 anos. Joachim Peiper, ao retornar às linhas alemãs após a sua fuga desesperada por entre as florestas, era o retrato vivo dessa desilusão. O homem que personificava a agressividade da Waffen-SS agora carregava nos olhos o vazio de quem entende que a audácia, isolada da realidade industrial, é apenas um caminho mais rápido para o abismo. A percepção da derrota não foi um evento súbito, mas uma infiltração lenta e gélida, como a umidade que penetrava nas botas dos soldados nas trincheiras. Os oficiais de alto escalão começaram a compreender que a Batalha das Ardenas consumira o que restava da blindagem que deveria proteger a Alemanha contra a maré vermelha que rugia no leste. Ao desviar divisões de elite do fronte russo para essa aventura desesperada no oeste, Hitler havia deixado o coração do Reich exposto ao avanço soviético. E agora, com a ofensiva aliada retomando o fôlego, não havia mais para onde correr. A atmosfera nos postos de comando alemães nas semanas que se seguiram ao fracasso tornou-se carregada de um fatalismo sombrio. Generais como Walter Model, conhecido por sua habilidade defensiva e sua lealdade inabalável, começaram a questionar abertamente a sanidade das ordens que vinham de Berlim.
O momento em que a elite nazista percebeu que perderia foi marcado pela visão clara de que a logística aliada era uma força da natureza que não podia ser detida. Eles viam os americanos reconstruindo pontes em horas, enviando comboios intermináveis de suprimentos e mantendo uma superioridade aérea que tornava qualquer movimento alemão à luz do dia uma sentença de morte. A elite do Reich percebeu que estava lutando contra uma potência industrial que operava em uma escala que a Alemanha nunca poderia alcançar. A percepção da derrota era, em sua essência, a compreensão de que a economia alemã havia colapsado muito antes de suas fardas se tornarem trapos. O aço de Essen e o carvão do Ruhr não eram mais suficientes para alimentar o apetite insaciável de uma guerra em duas frentes que devorava tudo o que encontrava. Nas Ardenas, a elite nazista também perdeu o controle sobre a narrativa da guerra. A propaganda de Goebbels ainda tentava vender a ofensiva como um sucesso parcial que atrasara os aliados, mas os soldados que voltavam do fronte contavam histórias de massacre e desorganização. O momento de realização de que o fim estava próximo também passou pela quebra da mística da Waffen-SS. Aqueles que deveriam ser os guerreiros invencíveis foram vistos fugindo, abandonando seus feridos e falhando em seus objetivos mais básicos. Para os oficiais do exército regular, a Wehrmacht, o fracasso da SS nas Ardenas foi a prova final de que o fanatismo político não substituía a competência militar e a sustentação logística. O Reich estava ruindo por dentro, e a elite militar nazista percebeu que estava presa em um pacto de suicídio com um líder que preferia ver a nação inteira reduzida a cinzas do que aceitar a realidade da capitulação. O frio das Ardenas parecia ter congelado a alma da elite alemã. Enquanto os aliados se preparavam para cruzar o Reno e entrar no território central da Alemanha, os comandantes Panzer olhavam para os seus mapas e viam apenas buracos onde antes existiam regimentos. A perda de centenas de aviões na Operação Bodenplatte, o último e desesperado esforço da Luftwaffe para apoiar a ofensiva terrestre, deixou os céus do Reich permanentemente abertos para os bombardeiros aliados. A elite nazista percebeu que a Alemanha tornara-se uma fortaleza sem teto. A percepção de que a derrota era inevitável manifestava-se no silêncio dos bunkers, onde as discussões não eram mais sobre como vencer, mas sobre quanto tempo ainda poderiam adiar o inevitável. O pessimismo transformara-se em uma certeza matemática. Sem combustível, sem homens e sem controle aéreo, a resistência era apenas um adiamento da sentença. A Batalha das Ardenas foi o momento em que a máscara da invencibilidade nazista caiu de vez, revelando um rosto marcado pelo terror e pela exaustão. Os soldados que foram lançados naquela ofensiva eram, em sua maioria, os últimos jovens saudáveis e veteranos experientes que o Reich possuía. Ao sacrificá-los em uma operação que dependia de capturar combustível do inimigo para ter sucesso, Hitler demonstrou que a sua liderança era baseada na negação da realidade. A elite nazista percebeu que estava sendo liderada por um homem que vivia em um mundo de fantasia, onde divisões inexistentes poderiam salvar o dia e onde armas maravilhosas, as Wunderwaffen, surgiriam no último minuto para mudar o destino da guerra. O choque de realidade nas Ardenas destruiu essa última camada de esperança irracional. Eles entenderam que os aliados não eram apenas mais fortes materialmente, mas que possuíam uma determinação moral que fora fortalecida pela própria agressão alemã. Enquanto a ofensiva soviética no leste iniciava em meados de janeiro, a elite nazista percebeu que o tempo que Hitler acreditava ter comprado com o ataque nas Ardenas fora, na verdade, o tempo que ele usara para acelerar o colapso final. As melhores divisões estavam presas na lama e na neve da Bélgica, enquanto as fronteiras da Prússia Oriental eram rompidas. O momento da percepção foi uma experiência de agonia estratégica. Eles viam o Reich sendo espremido entre dois gigantes, e a elite nazista, que outrora sonhara em dominar o continente, agora lutava para proteger vilas alemãs que estavam sendo transformadas em campos de batalha. A ironia era cruel. A ofensiva das Ardenas, que deveria afastar os aliados do Reno,
acabou por atraí-los mais rapidamente para o coração do país, enquanto deixava as portas dos fundos abertas para o Exército Vermelho. A desintegração do moral da elite nazista refletia-se na paranoia que começou a tomar conta do alto comando. Traições reais ou imaginárias eram buscadas em cada canto, e a Gestapo aumentava a sua vigilância sobre os oficiais que mostravam qualquer sinal de derrotismo. No entanto, o derrotismo não era uma escolha política, era um fato geográfico e material. Os comandantes nas Ardenas viram os seus tanques serem rebocados por cavalos por falta de diesel. Viram os seus soldados de elite usando munição capturada porque a sua própria produção industrial fora interrompida pelos bombardeios. O momento em que perceberam que perderiam foi quando entenderam que a Alemanha tornara-se uma ilha cercada por um mar de aço aliado e que a ilha estava encolhendo a cada dia. A elite nazista percebeu que a sua guerra total fora um blefe monumental, que agora estava sendo cobrado com juros de sangue e destruição. Nas Ardenas, o Terceiro Reich morreu antes de ser sepultado em Berlim. A elite nazista viu o seu sonho de hegemonia mundial ser reduzido a uma luta desesperada por uma encruzilhada de estradas na Bélgica. O momento da percepção foi o instante em que o general Patton cruzou o terreno congelado para libertar Bastogne, provando que a iniciativa alemã fora apenas uma chama momentânea antes da escuridão eterna. Os oficiais Panzer, observando o avanço das colunas americanas, sentiram o peso de uma derrota que era tanto moral quanto física. Eles haviam atacado um inimigo que acreditavam estar exausto e decadente, apenas para descobrir que os aliados possuíam uma reserva de vontade e de força que a Alemanha não podia mais conceber. A elite nazista percebeu que a sua visão de mundo estava errada e que o mundo não seria moldado pela sua vontade, mas pela força esmagadora daqueles que escolheram lutar pela liberdade. O legado das Ardenas para a elite nazista foi o entendimento de que a guerra moderna não perdoa erros logísticos e ilusões ideológicas. O momento da percepção da derrota foi a conclusão de um processo que começara em Stalingrado, mas que nas florestas belgas atingira o seu ponto de não retorno. O Reich estava vazio. As divisões Panzer eram apenas nomes em papéis de arquivo, desprovidas de homens e máquinas. A elite nazista, que iniciara a guerra com o rugido dos Stukas e o avanço imparável dos Panzers, agora terminava-a com o som do vento soprando através das fardas rasgadas de soldados que não tinham mais por que lutar. As Ardenas foram o espelho que refletiu a imagem real da Alemanha de Hitler, uma nação exausta, liderada por fanáticos e condenada ao colapso total. Enquanto o arquivo das guerras revisita esses momentos, percebemos que a história não é feita apenas de vitórias, mas dos momentos de silêncio e percepção que antecedem as grandes quedas. O momento em que a elite nazista percebeu que perderia nas Ardenas é uma das lições mais profundas sobre o perigo da negação da realidade e o custo humano da ambição desmedida. Aquelas florestas congeladas guardam as cicatrizes de um tempo em que o mundo esteve à beira do abismo e onde a coragem dos aliados e os erros fatais do Reich decidiram o futuro das gerações seguintes. A elite nazista viu o seu fim no reflexo da neve das Ardenas, e o que eles viram foi a destruição total de tudo o que haviam construído sobre o ódio e a violência. Finalizamos esta crônica, lembrando que a Batalha das Ardenas não foi apenas uma luta por território, mas a batalha pelo entendimento final da guerra. A elite nazista saiu daquelas florestas sabendo que o império de 1000 anos duraria apenas mais alguns meses de agonia. A história nos ensina que, por mais poderosa que uma força pareça ser, ela não pode sobreviver se for baseada na mentira e na falta de sustentação humana e material. O Arquivo das Guerras agradece por você nos acompanhar nesta jornada pelas profundezas do conflito mais sombrio da humanidade. Que saibamos honrar a memória daqueles que lutaram para que a névoa das Ardenas nunca mais encubra o destino do mundo. A missão de narrar esses feitos é um compromisso com a verdade e com o resgate da integridade humana diante do aço. O momento da percepção da elite nazista é um lembrete de que o mal
carrega em si a semente da própria destruição. O Brasil, através de suas histórias e do nosso canal, continua a ser um farol de busca pelo entendimento dessas crônicas que definiram quem somos hoje. A cobra fumou na Itália e o mundo respirou nas Ardenas, quando o gigante nazista finalmente percebeu que o seu tempo havia acabado. A história está escrita, as feridas estão cicatrizadas, mas as lições permanecem eternas no arquivo das guerras. Que o silêncio daquelas florestas hoje seja um tributo à paz conquistada através de tanto sacrifício. A elite nazista, os generais, os soldados Panzer e os jovens recrutas americanos agora pertencem ao passado, mas a sua história é a bússola que nos guia no presente. O momento em que eles perceberam que perderiam foi o momento em que a esperança do mundo começou a renascer das cinzas do inverno de 1944. O arquivo das guerras encerra este relato com a certeza de que a luz da razão sempre encontrará um caminho através da névoa mais espessa. A guerra é o fracasso da civilização, mas a história da guerra é o resgate da sabedoria que impede que esses fracassos se repitam. O momento da percepção nas Ardenas é o fechamento de um ciclo de horror e o início de um novo tempo. A missão está cumprida, a verdade foi revelada e a glória dos que lutaram pela liberdade permanece invencível. O Arquivo das Guerras agradece pela sua audiência e espera por você na nossa próxima crônica diária. Até lá, mantenha viva a chama da memória e a busca pela verdade histórica. O passado é o nosso maior professor, e nós somos os seus eternos aprendizes no Arquivo das Guerras.